Salve, fiel, salve nação corintiana, quinta-feira agitada, tem muita novidade no Corinthians para vocês, tem tudo sobre a negociação com o Memphis Depay, o Corinthians ainda acredita nessa contratação, e você, fiel torcedor, você acredita que o Corinthians vai conseguir contratar o Memphis Depay? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários, mas segundo informações, ele enviou uma contraproposta para o Corinthians, onde ele quer receber lucros de participações, de futuras parcerias até vendas de camisa. Tudo sobre essa negociação, essas e muito mais a partir de agora no canal. Então deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar, trazendo notícias exclusivas do Corinthians e novidade na negociação com o Memphis Depay. E o Cereto atualizando pra gente o mercado da bola do Timão e muita novidade, hein, fiel? É só uma olhada. Memphis Depay, né? O Memphis Depay continua quente no Corinthians. Apesar de algumas questões, né, que complicam um pouco a contratação do jogador, por exemplo, a questão do patrocinador do Corinthians, patrocinador master do Corinthians, que está sendo investigado pela Polícia Federal e poderá ficar com as contas bloqueadas. Apesar da vontade do jogador em ficar no futebol da Europa, para ficar mais perto da seleção da Holanda, o Corinthians ainda está otimista em relação à contratação do Memphis Depay. O Corinthians espera uma resposta do Memphis Depay para as próximas horas, ou para os próximos dias. A proposta foi realizada, já está nas mãos do Memphis Depay, né? Uma proposta de 2 anos de contrato, 2 temporadas, 60 milhões de reais pelos 2 anos de contrato, 2 milhões e meio de reais por mês. Seria o jogador mais bem pago do futebol brasileiro e o jogador mais bem pago do Corinthians. Né? O Memphis Depay está sem clube desde julho, quando jogou pelo Atlético de Madrid. A proposta oficial foi enviada pelo Corinthians na última terça-feira, dia 3 de agosto. Hoje é dia 5 de agosto. Aliás, perdão, dia 3 de setembro, né? Dia 3 de setembro. Hoje é dia 5 de setembro. E houve a promessa do staff do jogador de que o retorno viria em até 48 horas. Ou seja, deveria vir hoje o retorno, né? A resposta. Mas o Corinthians ainda está otimista em relação à possibilidade de contar com o Depay no seu elenco, como reforço midiático do Corinthians para a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E aí o Corinthians conta, evidentemente, com o aporte financeiro da casa de apostas Esportes da Sorte, sua patrocinadora master. 57 milhões de reais da casa de apostas. Se o negócio vai ficar no todo 60 milhões de reais, 57 milhões de reais será disponível, ou serão disponíveis, pela casa de apostas Esporte da Sorte. O Corinthians tem que ter esse dinheiro para fazer o negócio, porque o Corinthians não tem dinheiro. Né? E o Corinthians já notificou a empresa da oferta realizada ao astro holandês. Agora, tem um problema aí, uma questão a ser resolvida. A Esportes da Sorte foi alvo, né, na última quarta-feira, de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Então, existe um receio de um bloqueio de contas da casa da Esportes da Sorte. Mas esse assunto ainda não virou pauta no Corinthians, que espera por um parecer somente em caso de acerto definitivo com o Memphis Depay. De qualquer maneira, a Esportes da Sorte seria responsável por arcar com a maior parte do salário do Memphis Depay. Né? Na proposta, o Corinthians ainda se compromete a bancar uma parcela pequena dos vencimentos do jogador, dos 2 milhões e meio de reais por mês. A Esportes da Sorte é que vai bancar a maior parte do salário e o Corinthians vai bancar uma parte pequena do salário do jogador. E o Corinthians ainda acredita que a torcida do Corinthians seja um fator primordial
para convencer o Memphis Depay a aceitar o projeto. Desde a divulgação do interesse, diversos torcedores já invadiram as redes sociais do jogador com pedidos para que ele aceite a contratação. Agora, o Memphis Depay também tem proposta de um clube da Grécia, tem proposta de um clube da Arábia Saudita, tem proposta de um clube do México e tem propostas também de um clube da Espanha. Isso acaba complicando um pouco a situação do Corinthians. O clube da Espanha que quer o Memphis Depay é o Sevilha, da Espanha. E o Memphis Depay gostaria de permanecer na Europa. Isso para ficar mais perto da seleção holandesa. Ele tem o sonho de ser o maior artilheiro da Holanda. Ele é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa. Atacante que tem apenas 30 anos. E ele tem o mercado da Europa, ele tem o mercado aberto na Europa, embora esteja sem time, né, nesse momento. Ele não foi convocado para a seleção da Holanda na última chamada, na última convocação, justamente por estar sem time. Né? O maior artilheiro da seleção da Holanda é o Van Persie. E o Memphis Depay vem logo atrás. 4 gols separam um jogador do outro na lista de jogadores com mais gols pela Holanda. O Ronald Koeman é o técnico da Holanda, grande Ronald Koeman. E ele ficou bravo que alguns jogadores não estão atuando no futebol da Europa, principalmente o Steven Bergwijn. O Steven Bergwijn trocou o Ajax da Holanda pelo Al Ittihad da Arábia Saudita. E isso não agradou ao treinador da seleção da Holanda, que diz que não vai mais convocar o atacante. Falou, inclusive, o seguinte, o livro dele na seleção está fechado. Porque ele entende que jogando na Europa, o jogador tem mais possibilidades de jogar no futebol na seleção da Holanda. Não sei se jogando no Brasil, o Memphis Depay ficaria longe da seleção da Holanda, o que o Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, pensa a respeito. E tem mais uma coisa ainda, né? Além desses 2 fatores complicantes, que são a questão da Esportes da Sorte, que está sendo investigada pela Polícia Civil, e a questão do Depay, que gostaria de permanecer na Europa para ficar mais perto da seleção da Holanda. O Flamengo entrou na disputa, porque o Pedro teve uma contusão muito grave, né? Não joga mais esse ano, e o Flamengo está procurando no mercado um novo atacante. E o nome do Memphis Depay também está na lista dos dirigentes do Flamengo. O Pedro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante o treinamento da seleção brasileira no CT do Atlético, lá em Curitiba. E o retorno aos gramados é só em 2025. Então, com o Flamengo na parada, a situação fica mais complicada para o time do Corinthians, porque o Flamengo tem mais dinheiro do que o Corinthians. Então tem que saber como é que vai ser essa questão. O Corinthians já está tentando, inclusive, fazer uma engenharia financeira para tentar contratar o Memphis Depay, mesmo sem a ajuda da Esportes da Sorte, entendendo que é um jogador midiático que se pagaria por si só, através de patrocínios, outros patrocínios que poderiam chegar ao Corinthians com a contratação do Memphis Depay. Mas isso é algo que só vai acontecer, só vamos saber se realmente a Esportes da Sorte tiver as contas bloqueadas por conta das investigações na Polícia Civil. Continuando falando do Corinthians, fiel torcida, o Corinthians aí fez uma proposta para ter o Memphis Depay, o craque da seleção holandesa, porém a gente sabe que se trata de uma negociação aí bastante difícil do Corinthians conseguir, né? Ainda mais agora, né, que o Flamengo entrou na parada, já que o Pedro sofreu uma lesão e só volta no ano que vem a jogar, então os caras têm dinheiro e cogitam aí trazer o Memphis Depay, dando um chapéu aí no Corinthians. Contudo, ainda por cima, o patrocinador master do Corinthians, né, a Esporte da Sorte,
sofreu uma investigação, já vem sofrendo uma investigações, até inclusive a Deolane, né, foi presa nessa investigação e pode ter aí as contas bloqueadas. E a diretoria do Corinthians, já pensando no possível bloqueio, já vem montando uma estratégia aí para arcar com uma possível chegada aí do Memphis Depay. Se trata de uma operação muito difícil para o Corinthians. São 60 milhões de reais, né? O Corinthians estaria disposto a investir com salários de mais de 2 milhões e meio por mês, na qual o Memphis Depay. Mas a gente sabe que o jogador também tem diversas aí propostas de outros times, né? Da França, da Espanha, o Sevilla está interessado. E é um jogador também que tem ainda objetivos na seleção holandesa. E não se sabe se vindo para o Brasil, né? É, ele pode ser chamado, convocado aí. Se bem que o atacante da Holanda foi lá para o Al Ittihad, na Arábia Saudita, o técnico já avisou aí que não ia convocar o jogador. E o Memphis Depay, talvez saindo da Europa, perderia espaço na seleção holandês. Eu acho que não, que no Brasil aqui, se ele jogar muito, que ele joga muito mais do que muitos jogadores aí no futebol brasileiro, ia matar a pau aqui no Campeonato Brasileiro, né? Então acho que ele seria chamado sim, voltaria a ter chance na seleção holandesa. A dificuldade do Corinthians é agora a concorrência do Flamengo na briga pelo Memphis Depay. Então, essa é a informação. Vocês acham que o Corinthians vai conseguir aí superar o Flamengo e trazer o Memphis Depay para o Timão? O atacante de 30 anos da seleção holandesa seria uma boa, né? Porque difícil aturar Pedro Raul e o Alberto até o final do ano, né? Mas chegou o Thales Magno, Rodrigo Garro joga muita bola. A gente tem esperanças aí do time se encontrar, mas o ataque tá devendo do Corinthians, né? Principalmente a gente vê as peças Pedro Raul, Yuri Alberto. Então a situação é de Pedro Henrique também, né? Que não vem jogando bem. Então o Corinthians precisava de um atacante igual o Memphis Depay, mas vamos ver aí. O Corinthians tem até amanhã, quem sabe, próximas horas, né? Para o Memphis Depay dar uma resposta da oferta do Corinthians. Mas a oferta já foi enviada e o Corinthians está aguardando uma resposta do jogador. Vocês acham que o Corinthians vai conseguir sacramentar essa negociação, fiel torcida? Deixa abaixo a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Seria uma boa para o Corinthians? Deixa também o seu comentário, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o final de semana de vocês também. Sexta, sábado e domingo. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!